Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, mais uma questão bíblica aqui. Vamos abordar aqui duas questões sobre a Igreja Congregação Cristã no Brasil, que eles têm como meio de salvação a regeneração batismal e o uso do véu. Vamos começar pelo batismo. Eu vou deixar para trás algumas outras questões que são como o ósculo e outros ensinos que eles têm como coisas peculiares que só tem lá e eles têm como meio de salvação. Antes, deixo claro, nada pessoal, apenas no campo teológico, dando o meu ponto de vista que é o mesmo da maioria das pessoas. Nada pessoal. Da mesma forma que eles têm o direito de dar o ponto de vista deles e a sua interpretação, nós temos o direito de refutarmos também. Então, a CCB ensina que a pessoa só é salva quando se batiza. Só então ela é regenerada, ou seja, regeneração pelo batismo. Na verdade, isso é um erro muito grave de interpretação. Embora existam algumas divergências acerca do ensino sobre o batismo, mas fora a Igreja Católica, a CCB é a única que eu conheço que prega a salvação pelo batismo. O batismo em si não salva, acompanha o salvo, mas não salva, faz parte da vida do salvo. Existem duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, o batismo e a ceia. Então não salva, mas acompanha o salvo. E eles ensinam que precisa se batizar para ser salvo e tem que ser lá. E eles não reconhecem o batismo de outras igrejas. E isso é uma questão para outro vídeo. Eu creio que eu tenho esse vídeo. Se eu tiver, eu deixo no final para você clicar e assistir. Então o batismo de outra igreja lá não vale. E eles não reconhecem o batismo de outras igrejas, não apenas a questão do batismo, mas outros ensinos também. E outras igrejas também eles não reconhecem como salva, somente lá. Né? É uma questão bem delicada. A CCB foi fundada em 1910. Então, como as pessoas eram salvas antes de 1910? Como será? Como que elas eram salvas? Antes de iniciar a explicação, temos que saber diferenciar doutrina bíblica de doutrina humana, de tradição humana, tradição da igreja, usos e costumes e ensinos que não existem na Bíblia. A doutrina bíblica é imutável e fundamentada nos ensinos dos apóstolos que está escrito na Bíblia, a partir de Atos capítulo 2, quando a igreja foi formada e o fundamento e a base é os ensinos dos apóstolos. E já costumes de igreja são transitórios. Passou a existir a partir de quando a sua igreja foi fundada. E se ter ensinos de igreja como meio de salvação, como as pessoas eram salvas antes da fundação da igreja, né? E como eu disse, Jesus deixou duas ordenanças, batismo e ceia, mas não como meio de salvação. Isso não é meio de salvação. O batismo não purifica pecado. 1 João 1, verso 7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se batismo purificasse, o sacrifício de Cristo não seria suficiente ou incompleto. A pessoa é salva quando se converte, e não quando se batiza. A pessoa tem os pecados perdoados quando se converte, e não quando se batiza. Jesus perdoou a mulher pecadora. E ele não disse, agora você vai e se batiza que seus pecados serão perdoados. Não. Ela foi perdoada quando Jesus a perdoou, quando ela se arrependeu. Da mesma forma, quando Jesus curou um homem e o perdoou de seus pecados. Jesus não disse, vai e se batiza para completar a etapa do perdão. Então, o pecado
os pecados são perdoados quando a pessoa se converte. O processo de regeneração começa quando ela se converte. De forma genuína, é claro. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva. Vou dar o exemplo do casamento. A pessoa casa no cartório. A cerimônia da igreja é apenas uma confissão pública que se casou. Mas quando faz a cerimônia dentro da igreja, a pessoa já está casada, porque antes disso ela se casou no cartório. Mesma coisa do batismo. É uma confissão pública de arrependimento, mas ela já se arrependeu. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Em Atos capítulo 8, lá mostra Simão. Simão creu na pregação de Filipe, foi batizado, mas não era salvo. Simão ofereceu dinheiro para os apóstolos para que aquele que ele colocasse a mão na cabeça recebesse o Espírito Santo. Então Pedro disse: o seu dinheiro fica para a sua perdição, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desta tua iniquidade. Ou seja, Simão creu, foi batizado, mas não era salvo. A Bíblia é um livro para ser interpretado. Uma das regras da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Ela é interpretada por ela mesma e você precisa recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto para chegar à interpretação correta. Batismo é um banho simbólico. Romanos 6, verso 3 ao 5, lá diz: a pessoa quando mergulha morreu para o mundo e quando se levanta para uma nova vida com Cristo. Ela sepultou os seus pecados. É o banho simbólico que lava os pecados, mas só tem valor e significado para o arrependido. Senão, é o batismo de Simão. Tomou um banho, mas continua pecador da mesma forma. É uma questão de interpretação. A interpretação é mais longa, mas eu não vou prosseguir para ir para a segunda questão, que é a questão do véu. A questão do véu, de 1 Coríntios capítulo 11, vemos em partes como algo cultural. Alguns interpretam assim como as prostitutas de Corinto raspavam a cabeça, e quando se convertiam, Paulo mandou que elas usassem o véu até que o cabelo crescesse. Alguns interpretam assim. Nos tempos de Paulo, era indecente uma mulher se apresentar sem o véu. A mulher não era respeitada como uma cultura local. A mulher não era respeitada se não usasse o véu. O véu indicava que ela era comprometida e era sinal de respeito e modéstia. Ninguém respeitava a mulher que não usasse o véu. Então, muitas vezes, a pessoa, o crente, o salvo, tem que obedecer à cultura local quando a cultura não fere princípios bíblicos. Mas a questão aqui é se isso é meio de salvação. Não é a questão exatamente toda do véu. Se precisa usar ou se não precisa usar. Eu tenho vídeo sobre isso também. Então a questão não é essa. A questão aqui, se isto era meio de salvação, se hoje isso é meio de salvação. Na verdade, isso nunca foi uma ordenança. Conforme eu disse, Jesus deixou duas ordenanças para a igreja: batismo e ceia. Se o véu fosse ordenança, seria 3 ordenanças. O verso 14 e o verso 15 diz lá que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher é honroso porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu. O véu do pano, literalmente, foi substituído pelo véu natural, que é o cabelo. De forma literal, sem margem para questionamento. Fora isso, nunca citou mais nada sobre o véu. É o único lugar que fala sobre isso. Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto. Aí você tem que ver o que se extrai para nós e o que não se extrai. Mas até então, seria uma questão cultural. E isso, o véu na Bíblia também era uma questão cultural. Judá pensou que Tamar era prostituta porque se cobria com o véu. Rebeca se cobriu com o véu quando se encontrou com Isaac. Veja bem,
Então, 3 situações diferentes para o uso do véu. Na cidade de Corinto, a mulher tinha que se cobrir com o véu, como sinal de modéstia. E já no caso de Judá e Tamar, era a prostituta que usava o véu. E já Rebeca se cobriu com o véu para se encontrar com Isaac. Era uma cultura local da época, mesmo que fosse em Israel, mas era local e da época. Claro que Corinto fica na Grécia e não em Israel, né? Mas muitas coisas eram cultura local que hoje não é mais. Então aqui envolve cultura. A explicação é mais ampla, mas como foi 2 temas em um vídeo só, né? Eu fiz de forma resumida. Mas é isso aí então, esse é o meu ponto de vista, né? A CCB tem dificuldade de interpretação bíblica porque eles não dão muito lado para a teologia. Então eles têm muita dificuldade de interpretação. Mas eu vou postar alguns vídeos aqui ajudando eles. Eu tenho vídeos antigos que eu fazia muito, mas eu vou postar com mais frequência vídeos ajudando a CCB a interpretar a Bíblia, né, que eles têm dificuldade. Respeito a CCB, admiro eles em algumas questões, né? Não vamos condená-los de maneira nenhuma, é apenas postando o meu ver e creio que os membros de lá que assistirem esse vídeo não vão ficar chateados, né? Até porque eu tenho seguidores aqui do canal que pertencem à CCB. Então eles não vão se chatear aqui porque eu estou postando aqui o meu ver aqui, que é o ver da maioria. É isso aí. Obrigado a todos. Se gostou, clique em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva e até o próximo.